Opa, salve, salve, beleza? E aí, tudo certo com vocês? Bom, deu a lógica no clássico Grenal e este é o assunto que eu quero trazer aqui neste vídeo. Mas antes, te inscreve aqui no canto da tela, deixa um comentário aqui embaixo, dá o like lá na finaleira se curtiu o vídeo, o canal cresce com isso e clique no sininho para ser avisado de vídeo novo por aqui. Vamos falar do clássico Grenal 431 e a lógica mais uma vez se fez presente. Mas eu quero falar do pré-jogo, a projeção da partida. E como narrei o jogo pela Rádio ABC, 103.3 FM, eu acompanhei as posições de alguns colegas de imprensa, pessoas identificadas com o Inter, com o Grêmio, e eu confesso que fiquei estarrecido com algumas opiniões, e não há nenhuma palavra que possa, por exemplo, me fazer pensar diferente. Houve quem desse uma leve vantagem para o Internacional pelo fato de jogar no Beira-Rio. Mas houve também quem achasse que tudo seria possível, afinal de contas o Inter é um eletrocardiograma e esta é a mais pura verdade. Até golear o Grêmio, coisa que é certo que não há a menor possibilidade disso acontecer. Mas eu fiquei estarrecido realmente com esse tipo de projeção, porque sinceramente, ao meu ver, não há nada hoje que indique uma condição de favoritismo para o Internacional em relação ao clássico Grenal. Deu a lógica, o Grêmio ganhou. E aí é preciso entender do porquê o Grêmio ganhou. Primeiro, porque o grupo do Grêmio é melhor que o grupo do Internacional, querendo ou não. O Grêmio traz um treinador que conhece a aldeia e que tem uma perspectiva maior de correção dos problemas do time. O Inter traz um técnico novo. E ao trazer o técnico novo, eu achei interessante a ideia, porque é um profissional que chamou a atenção e muitos clubes grandes queriam contratar Miguel Ángel Ramírez. Mas talvez erre pelo fato da direção não encostar no técnico e permitir que ele faça tudo o que lhe vem à cabeça. Mas o Grenal começou de uma forma diferente, porque o Inter foi bem no primeiro tempo, né? Ou foi melhor que o Grêmio na primeira etapa. E a diferença, ela se traduziu no gol do Inter, que começou com uma ligação direta do Vitor Cuesta para o Edenilson na área. O Edenilson concluiu a gol, o Jeromel estava chegando para cortar e o Thiago Galhardo, esperto, botou a bola para o gol. Ou seja, o gol do Inter surgiu de um lançamento longo do zagueiro, um chute para o gol e um jogador que se interferiu na jogada para conseguir marcar o gol que ali deu a vantagem para o Internacional. Mas traduziu, né, o que foi o jogo no primeiro tempo, o Inter melhor. Mas é aquela história, e aí entra, além da questão técnica, o emocional. O Inter recuou. E o Grêmio não conseguiu tirar tamanho proveito do primeiro tempo, mesmo com essa postura do Inter. O Inter abdicou da possibilidade de fazer o segundo gol diante do medo de tomar o primeiro. E isso acabou contagiando o time colorado. Um time que ele é limitado tecnicamente e muito frágil também emocionalmente. E aí vem o segundo tempo com um Grêmio que acaba chamando para si o jogo. O Grêmio foi melhor, que criou oportunidades, que foi perigoso. E olha que no primeiro tempo o Grêmio ainda teve uma chance com o Matheus Henrique, hein? Mesmo não sendo o melhor momento do Grêmio no jogo. Mas no segundo tempo o Grêmio foi dono das ações. E aí se viu o mais do mesmo. Um Internacional aceitando o resultado, o Grêmio com as suas vantagens, com a sua movimentação, embora o futebol do Grêmio tenha aparecido muito mais no aspecto coletivo. Algumas individualidades que se esperava não deram a resposta. O Ferreira, por exemplo, longe de ser aquele jogador importante, né? O Maicon, né, foi um jogador que eu esperava mais da atuação dele no Grenal. O Lucas Silva foi o mais do mesmo. Eu achei que fosse participar muito mais do jogo ofensivo do Grêmio. Talvez a partida não tenha
propiciado, né, isso para ele, mas o coletivo do Grêmio, através da organização para o segundo tempo, funcionou. E aí veio a lógica, o gol do Diego Souza, né, que é uma coisa absurda a impulsão desse jogador, no que também é uma lógica numa falha do Zé Gabriel, né, e diga-se de passagem, a zaga do Grêmio, o Vitor Cuesta muito bem, Zé Gabriel muito mal. O que o Vitor Cuesta teve de acerto, o Zé Gabriel teve de erros. Mas vocês sabem a minha opinião. O grupo do Inter, ele é fraco. E aí, o Internacional acabou tomando o gol e aceitando o gol. Tentou reagir, mas não foi possível. Algumas escolhas do técnico, a entrada do Caio Vidal, que até teve uma oportunidade. E aí entra uma situação que a gente debatia e que ela é inexplicável. Só o técnico do Inter aceita. A gente debateu no Raio-X a questão do Marcos Guilherme. E essa explicação de que é um jogador importante sem a bola, geralmente se dá para o jogador que está mal. E aí eu demonstrei a minha preocupação. Digo, olha, tá tudo certo, ele é um jogador importante sem a bola. Mas com a bola pode ter um jogo que o Inter tem apenas uma oportunidade. E ele pode perder esta oportunidade. E aconteceu. A lógica. Primeiro, das constantes falhas do Zé Gabriel. Do jogo ruim do lateral esquerdo Moisés. E também do fato do Edenilson ter participado do gol, mas que, cá para nós, né, a atuação dele, mais uma vez no jogo grande, ela não se viu como se deveria. E o Marcos Guilherme, que teve a chance de fazer o gol e sem goleiro, meteu a bola no travessão, numa jogada pela direita, que até acho que foi, se não me falha a memória, do Caio Vidal. O Grêmio ganhou porque, primeiro ponto, ele é melhor que o Internacional. Segundo ponto, ele tem mais ambição que o Internacional. E o terceiro ponto que tem que ser levado em consideração, ele tem jogadores que têm na sua biografia títulos. Claro que já não são todos, mas jogadores que se destacaram em algumas situações, em alguns clubes e em algumas conquistas. Coisa que, por exemplo, o Internacional não tem. E isso faz a diferença. Marcelo Lomba, grande momento da carreira. Bahia. Rodinei, grande momento da carreira. Ponte Preta. O zagueiro titular é um jogador que foi mandado embora do Internacional porque não acreditava-se mais que ele tivesse capacidade para jogar. Rodrigo Moledo, e que depois o clube recontratou. Vitor Cuesta, um bom zagueiro no Independiente de Avejaneda. Lateral esquerdo, Moisés, Botafogo e Bahia. Rodrigo Dourado, não é um jogador vencedor no Inter, com todo respeito. Edenilson viveu recentemente o auge da carreira. Patrick veio do Sport Recife. Maurício é jovem, Yuri Alberto é jovem, Galhardo, destaque no Ceará. Foi bem no Vasco, mas acabou no Ceará. Destaque no Ceará. Né? Então, o Internacional não tem esse tipo de jogador. E isso acaba também influenciando. Claro que vai estourar só no treinador. E acho que até, claro que o Miguel Ángel Ramírez tem que ser criticado. Ele cometeu erros. Mas eu quero destacar o seguinte, a escolha que ele fez foi o jogador que teve uma atuação boa, o Nonato. Nonato fez um bom jogo. Não dá para ser preconceituoso. Mas, ao não optar pela formação como Yuri Alberto e Thiago Galhardo, o treinador erra. Como também erra ao optar pela entrada constante do Marcos Guilherme. E o que é pior, não há nenhuma ação da direção do Internacional para, de repente, estabelecer uma ordem e colocar o treinador nos eixos, como a gente costuma falar. Ele tem a liberdade das suas escolhas, e as suas escolhas, por vezes, elas são equivocadas, até porque o grupo do Inter é insuficiente, aceitando ou não. Hoje você precisa ter 15 jogadores titulares, 15, 16 titulares até. Os 11 que vão jogar e os 5 para a substituição, que geralmente, né, se modifica 5 posições, se modifica meio time. E aí, escancara-se ainda mais a fragilidade do grupo colorado. Por exemplo, entrou o Lucas Ribeiro, porque o Zé Gabriel estava mal. Ricardinho teve a vitória no zagueiro e conseguiu marcar o segundo gol do Grêmio.
Portanto, o Grenal foi um jogo lógico. Lógico por quem venceu, lógico pelo gol do Diego Souza e lógico pela postura do Internacional. O Inter vai pressionado para o jogo contra o Olímpia, numa situação desesperadora, num grupo fraquíssimo na Libertadores da América, e o Grêmio, com a campanha da Sul-Americana, vai de sangue doce, porque agora ele pode ter uma semana inteira pensando só no Clássico Grenal e mais, com a vantagem no primeiro jogo assegurada pela vitória de 2-1. Deixa teu comentário aqui embaixo, daqui a pouco a gente troca uma ideia aqui no canal, te inscreve aqui no canto, dá o clique no sininho aí para ser avisado de vídeo novo por aqui e não esquece do joinha. Joinha faz o canal crescer. Valeu, gente! Fui!